Olá novamente, esta é a segunda parte do vídeo sobre hipertensão, segundo as guidelines da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2018, que são as mais recentes. Nesta segunda parte irei abordar o tratamento da hipertensão e dois conceitos, o de hipertensão secundária e o de hipertensão resistente. Então, começando pelo tratamento. A rotina de tratamento da hipertensão envolve as alterações de estilo de vida em todos os doentes e terapêutica farmacológica para a maioria. As questões fundamentais são: em que limiar da pressão está indicado ou deve ser considerado o tratamento farmacológico da pressão arterial? Até que valor deverá ser reduzida a pressão arterial? Que estilo de vida e que estratégias de tratamento farmacológico deverão ser adotados para reduzir a pressão arterial? Começando pelo primeiro ponto, os limiares da pressão para o tratamento. As intervenções do estilo de vida são recomendadas a todos os doentes com pressão arterial normal alta ou com hipertensão. O limiar da pressão e o momento da iniciação da terapêutica farmacológica depende da idade e do risco do doente. Recomenda-se a iniciação rápida de terapêutica antihipertensora nos doentes com hipertensão graus 2 ou 3 e com qualquer nível de risco cardiovascular, dos que foram abordados na primeira parte do vídeo. Isto em simultâneo com a iniciação das alterações do estilo de vida. Nos doentes com hipertensão grau 1, as intervenções de estilo de vida são recomendadas para determinar se tal medida normaliza a pressão arterial. Nos doentes com hipertensão grau 1 e com risco baixo a moderado e sem evidência de lesão de órgão-alvo, recomenda-se a terapêutica antihipertensora se o doente continuar hipertenso após um período de tempo com intervenções no estilo de vida. Nos doentes de alto risco e com hipertensão grau 1 ou com evidência de lesão de órgão-alvo, recomenda-se a iniciação rápida da terapêutica farmacológica em simultâneo com a iniciação das intervenções de estilo de vida. Nos doentes idosos já ativos com hipertensão, mesmo aqueles com mais de 80 anos, recomenda-se a terapêutica farmacológica antihipertensora e as intervenções de estilo de vida quando a pressão arterial sistólica é igual ou superior a 160 mm de mercúrio. Recomenda-se o tratamento antihipertensor e as intervenções de estilo de vida nos doentes idosos já ativos, entre os 65 e os 80 anos, quando a pressão arterial sistólica é grau 1, entre 140 e 159 mm de mercúrio, desde que a terapêutica seja bem tolerada. Pode ser considerado o tratamento antihipertensor nos idosos frágeis, se tolerado. Não se recomenda a interrupção do tratamento antihipertensor com base na idade, mesmo quando os doentes atingem os 80 anos, desde que a terapêutica, mais uma vez, seja bem tolerada. Nos doentes com pressão arterial normal alta, recomendam-se as alterações de estilo de vida. Pode ser considerado o tratamento farmacológico quando o seu risco cardiovascular é muito elevado, devido à doença cardiovascular estabelecida, especialmente a doença coronária. Enquanto ao segundo ponto, os alvos de tratamento da pressão arterial. O nível limite de redução da pressão arterial com o tratamento farmacológico depende da idade do doente, das comorbilidades e da tolerância ao tratamento. Uma margem de alvo é recomendada para indicar um limite de segurança inferior, abaixo do qual a pressão não deve geralmente ser reduzida. As margens da pressão arterial-alvo no consultório estão resumidas nesta tabela. Recomenda-se que o primeiro objetivo do tratamento deva ser a redução da pressão arterial para menos de 140 a 90 mm de mercúrio em todos os doentes. E desde que o tratamento seja bem tolerado, os valores tratados da pressão devem atingir 130 a 80 ou menos na maioria dos doentes. Nos doentes com menos de 65 anos, tratados com antihipertensores, recomenda-se que a pressão arterial sistólica seja reduzida para valores entre 120 e 129, na maioria dos doentes. Nos idosos com mais de 65 anos, tratados com antihipertensores, recomenda-se que a pressão arterial sistólica atinja valores entre 130 e 139, recomenda-se uma monitorização rigorosa dos efeitos adversos e estas pressões arteriais-alvos são recomendadas para todos os doentes em qualquer nível de risco cardiovascular, com ou sem doença cardiovascular estabelecida. Deve ser considerada uma pressão arterial diastólica-alvo inferior a 80 em todos os doentes hipertensos, independentemente do nível de risco e das comorbilidades. Os alvos correspondentes da pressão arterial para a pressão arterial em casa ou por mapa de 24 horas são menos bem validados, mas uma pressão arterial sistólica no consultório inferior a 130 corresponde provavelmente a uma pressão arterial sistólica inferior a 125 em mapa de 24 horas e uma pressão arterial sistólica média inferior a 130 em casa. Terceiro e último ponto, tratamento da hipertensão propriamente dito. Começando pelas intervenções no estilo de vida. As escolhas saudáveis do estilo de vida podem prevenir ou atrasar o início de hipertensão e podem reduzir o risco cardiovascular. As alterações efetivas do estilo de vida podem ser suficientes para atrasar ou prevenir a necessidade terapêutica farmacológica nos doentes com hipertensão grau 1 e podem também aumentar os efeitos da terapêutica antihipertensora nos doentes tratados.
No entanto, as intervenções de estilo de vida nunca devem atrasar a iniciação da terapêutica farmacológica nos doentes com lesão de órgão-alvo ou com nível elevado de risco cardiovascular. As medidas do estilo de vida recomendadas que têm comprovado reduzir a pressão arterial são as seguintes. Recomenda-se a restrição do sal para menos de 5 gramas por dia. Recomenda-se a restrição do consumo de álcool para menos de 14 unidades por semana para os homens e menos de 8 unidades por semana para as mulheres. Recomenda-se o aumento do consumo de vegetais, fruta fresca, peixe, nozes, ácidos gordos insaturados, como o azeite, o baixo consumo de carne vermelha e o consumo de produtos de baixo teor de gordura. O controle do peso está indicado para atingir um IMC saudável, cerca de 20 a 25, e valores de perímetro abdominal adequados, menos de 94 cm nos homens e menos de 80 cm nas mulheres, de modo a reduzir a pressão arterial e o risco cardiovascular. E recomenda-se o exercício físico regular, por exemplo, pelo menos 30 minutos de atividade física dinâmica, moderada, em 5 a 7 dias por semana. Recomenda-se ainda a cessação tabágica e assistência nesse sentido, e a referenciação para programas de cessação tabágica. Todas estas recomendações apresentam classe de evidência 1 e nível A. Enquanto à terapêutica farmacológica, a maioria dos doentes hipertensos requer terapêutica farmacológica como complemento das medidas de estilo de vida que acabamos de ver, para alcançar um controlo ótimo da pressão arterial. São recomendadas 5 classes principais de fármacos para o tratamento de rotina da hipertensão: IECAs, ARAs, beta-bloqueantes, bloqueadores de canais de cálcio e diuréticos. O algoritmo do tratamento farmacológico tem sido desenvolvido para proporcionar uma recomendação de tratamento simples e pragmática para o tratamento da hipertensão, baseada em alguns princípios e recomendações-chave. Então, em primeiro lugar, a iniciação ao tratamento na maioria dos doentes deverá ser com a associação de 2 fármacos num comprimido único, para melhorar a velocidade, a eficiência e a previsão do controle da pressão arterial. Portanto, o tratamento efetivo inicial da hipertensão requer pelo menos 2 fármacos na maioria dos doentes. Segundo ponto, as combinações preferenciais de 2 fármacos são o bloqueador do sistema renina-angiotensina, isto é, um IECA ou um ARA, com um bloqueador de canais de cálcio ou um diurético. Um beta-bloqueante em combinação com um diurético ou com qualquer fármaco das outras classes principais é uma alternativa, quando há uma indicação específica para o uso de beta-bloqueante, por exemplo, na angina, no pós-infarto de miocárdio, na insuficiência cardíaca ou no controle da frequência cardíaca. Terceiro ponto, a monoterapia deve ser geralmente utilizada apenas como terapia inicial nos seguintes grupos: doentes de baixo risco com hipertensão grau 1 e pressão arterial sistólica inferior a 150, quando se decide tratar os doentes de risco muito elevado com pressão arterial normal alta, ou nos doentes idosos frágeis. Em quarto lugar, uma associação de um único comprimido com 3 fármacos, incluindo um bloqueador do sistema renina-angiotensina, mais um bloqueador de canais de cálcio, mais um diurético, deve ser utilizada se a pressão arterial não for controlada por uma associação de um único comprimido com 2 fármacos. Quinto ponto, a espironolactona constitui o tratamento preferencial inicial para a hipertensão resistente, caso não haja contraindicações. E sexto e último ponto, outras classes de fármacos antihipertensores podem ser utilizadas em circunstâncias raras em que a pressão arterial não é controlada pela estratégia de tratamento que acabei de indicar. Existem variações no algoritmo central que acabamos de ver para os doentes com comorbilidades específicas, como doença coronária, doença renal crónica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, fibrilhação auricular, etc. Mas não vou explorar estes algoritmos neste vídeo. Por fim, vou só abordar 2 conceitos, o de hipertensão secundária e hipertensão resistente. A hipertensão secundária é uma forma de hipertensão devido a uma causa identificável, que pode ser tratável com uma intervenção específica para a causa. Um nível elevado de suspeita e uma detecção precoce de causas secundárias de hipertensão são importantes, porque as intervenções podem ser curativas, especialmente nos doentes jovens. Nesta tabela temos um resumo das causas típicas de hipertensão secundária de acordo com a idade e a respectiva incidência, que como podemos verificar, é largamente maior em crianças com menos de 12 anos. A hipertensão resistente é assim definida quando a estratégia de tratamento recomendada falha na redução da pressão arterial no consultório, para menos de 140 a 90 mm de mercúrio, e quando é confirmado um controle inadequado da pressão arterial na MAPA e na AMPA nos doentes em que se registou a adesão à terapêutica.
A estratégia de tratamento recomendada deve incluir as medidas adequadas do estilo de vida e o tratamento com as doses otimizadas e mais bem toleradas de 3 ou mais fármacos, incluindo um diurético e normalmente um IECA ou um ARA e um bloqueador dos canais de cálcio. As causas secundárias de hipertensão e a hipertensão pseudo-resistente devem também ter sido excluídas. O que é a hipertensão pseudo-resistente? Má adesão aos medicamentos prescritos, fenómeno da bata branca, que já falámos, má técnica de medição da pressão arterial no consultório, porque as braçadeiras são demasiadamente pequenas para o perímetro do braço, o que pode resultar numa falsa elevação da pressão arterial, por exemplo. Calcificação acentuada da artéria braquial, geralmente nos doentes idosos com artérias gravemente calcificadas, e inércia clínica, resultante, por exemplo, de doses inadequadas dos fármacos antihipertensores. As características, as causas e os fatores do doente que contribuem para a hipertensão resistente são indicadas nesta tabela, de destacar que alguns fármacos também podem causar elevação da pressão arterial, como os contraceptivos orais, os anti-inflamatórios, etc. É tudo. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueçam de ver os restantes vídeos e não percam o próximo. Espero que tenham gostado e se quiserem podem deixar sugestões. Obrigada!